Eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês, pais, mães e pais. Nós estamos vivendo hoje num mundo que já não sabemos mais como educar os nossos filhos. Não sabemos mais e não podemos mais espelhar nos exemplos dos nossos avós que criaram os nossos pais, dos nossos pais que nos criaram. Hoje nós perdemos o controle. Perdemos totalmente o controle por causa dessa mídia, por causa dessa massa de manipulação hoje que tem educado os nossos filhos. Eu tenho visto que o inimigo tem nos afrontado dentro da nossa casa. E tem dito a nossos filhos: não dê ouvido aos seus pais. Quem não está passando por isso hoje? Quem não está passando, eu cuido de algumas mães, sou mãe, sou cuidada por alguém. E cuido hoje de algumas mães, das quais todo dia eu escuto uma história. E uma história triste. Eu perdi o controle do meu filho. Meu filho está saindo de casa. Meu filho começou a sair na sexta-feira e não tem dia para voltar, passa os fins de semana fora. Eu já não sei mais o que fazer com meus filhos. Socorro, eu preciso de ajuda. E eu hoje, como mãe, digo isso também. Socorro, eu preciso de ajuda. Queridos, nós precisamos confrontar aquilo que tem nos confrontado. Aquilo que tem nos confrontados, queridos, tem que morrer. O que nós estamos fazendo para que aconteça isso? Eu vou falar aqui de um texto que nós podemos ver como o inimigo está nos afrontando dentro de casa. Isso aconteceu aqui com Ezequias. Me acompanhe nessa leitura do livro de 2 Reis, capítulo 18. Vamos ler aqui no versículo 28 em diante. Diz assim: Então Rabizaque se pôs em pé e chamou em alta voz em judaico e disse: Ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar de sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará. E esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Versículo 31 diz assim: não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Vocês viram aqui como o rei da Síria, ele confrontava Ezequias dentro da sua terra, da sua própria casa. Vamos falar um pouco aqui para vocês entenderem esse texto e esse contexto dessa história. E aí você vai trazendo isso para dentro da sua casa. O rei Ezequias, ele estava reinando depois de um reinado terrível do seu pai Acaz. Terrível. Porque Acaz era conhecido como o homem que era afastado de Deus. Acaz, ele fez maior desordem. Ele provocou brigas.
houve um confronto. O reinado de Acaz foi um desastre. Foi terrível. Nós podemos ver aqui sobre Acaz, quando você viu ali, né, que ele era o pai de Ezequias e ele fazia tudo ao contrário do que Deus mandava. Ele era conhecido porque ele conseguiu fazer toda a nação afastar de Deus, esquecer quem era Deus. Acaz, pai, como ele poderia ali estar educando Ezequias? A gente vê que Ezequias foi criado, ele cresceu no meio de um ambiente terrível, de um pai que não era um bom exemplo para ele. Mas quando Acaz morreu, Ezequias foi reinar. Ezequias fez tudo ao contrário do pai. Ele já era considerado um homem reto às coisas de Deus, ao contrário do pai. A gente vê aqui que é um filho fazendo as coisas certas, mesmo não tendo uma educação certa, um exemplo do seu pai. Isso nos mostra, queridos, que não é quem olhar para quem está ao nosso redor que nos vai fazer pais e filhos segundo o coração de Deus. Pais e filhos honestos, pais e filhos que temem ao Senhor. Porque se Ezequias fosse olhar a casa, misericórdia. Misericórdia. Mas Ezequias não. E nisso, o rei da Síria, que já estava ali, Senaqueribe, né? Que já estava ali vindo de grandes batalhas e tomando várias cidades, pegando terras, né? Inclusive Nínive, ele fez uma guerra ali com muito sucesso, né? E já deixou Nínive já toda ganha ali a guerra. Ele quis partir para cima de Jerusalém. E aí veio o confronto. Porque já não era mais um rei qualquer que estava ali. Era um homem temente a Deus. Era um homem que seguia os princípios de Deus. E Senaqueribe vai confrontar Ezequias ali. E pasme. Ezequias fez como muitos de nós fazemos, infelizmente, porque nós erramos. Ezequias também errava. E Ezequias, ele vai sabendo que aquele rei que já vinha ganhando muitas guerras, muitas batalhas, aquele rei chega e já vai atacar ali a cidade de Jerusalém, já invade Jerusalém para atacar, já manda recados ali, né, que está chegando. Ezequias fica um pouco amedrontado, parece, né, vamos dizer assim, e manda um recado para o rei Senaqueribe, né? A gente lê aqui na Bíblia ele falando com o rei que não era, que ele daria a ele ali ouro, que ele daria a ele ali em dinheiro, um valor alto, em pratas, em ouro, para que ele não invadisse Jerusalém. Aí vem Senaqueribe e diz o quê para ele? Diz assim para ele. Veja aqui no versículo 29. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará. Ou seja, gente, não acredita nesse Ezequias aí, no Deus dele. Sabe por quê? Se eu dominei já tantos lugares com vários deuses lá, eu derrotei todos eles. Quem vai ser esse Deus de Israel? Quem é ele para me derrotar? Não acredita em Ezequias, não. Não acredita nele, não. Não acredita no Deus dele, não. Confronto, queridos. Confronto, quantas vezes somos confrontados como pais, como mãe.
Até os nossos filhos são confrontados dentro de casa. Ai, olha, você não vai dar conta, você não vai conseguir. Seu filho acabou, não tem jeito para ele. Ou mesmo o diabo diz aos filhos, você não tem mais que obedecer, você já tem 18 anos, você já é de maior. Você não precisa ficar aí fazendo... Olha, você tem que ser você. Vai seguir sua vida. A sua identidade que você quer. Você não é obrigado a ser o que os outros falam que você quer, não. O que seus pais falam que você quer, não. Vai seguir a tua vida. Quantas vezes e quantos filhos saíram de casa por escutar a voz do inimigo? Ou estão dentro de casa e confrontando os seus pais, porque eles estão sendo confrontados. O inimigo está nos confrontando dentro de nossa casa. Queridos, nós precisamos lutar contra isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, que o Senhor falou comigo. Nós exigimos dos nossos filhos obediência, exigimos dos nossos filhos submissão. A própria Bíblia nos ensina que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Em quem você está sendo confrontado hoje? Ou como você está sendo confrontado hoje? Com a escolha do teu filho? Com seu filho sendo hoje um dependente químico? Seu esposo? Com o alcoolismo? Com a internet? Uma dos nossos maiores inimigos que tem nos confrontado dentro de casa, a internet. A internet, essa massa de manipulação, tem tirado toda a educação que nós damos para os nossos filhos. A internet tem ensinado a prostituição para os nossos filhos, a masturbação para os nossos filhos, a visão em coisas que não devem estar, tirando eles das escolas, das faculdades, prendendo eles dentro dos quartos. Filhos hoje deprimidos, filhos em depressão, filhos se cortando. Queridos, até quando o inimigo vai confrontar nós, pais, dentro de casa? Até quando? Ezequias, por ele ouvir a voz de Deus, ele tentou dar um jeitinho, mas o rei não quis. Então Ezequias teve que confiar no Senhor. Em quem nós temos confiado? O que nós estamos fazendo para mudar essa situação? Será que estamos ensinando para os nossos filhos o que precisa ser ensinado? Nós temos que ensinar nossos filhos a serem submissos, mas deixa eu te falar, queridos. Quantas vezes nós escutamos nossos filhos, mãe, posso ir a tal lugar? Fala com seu pai. Pai, posso ir? Fala com a sua mãe. Eu não quero culpar nem a mim, nem a você. Estamos já livres dessa culpa. Nós não somos culpados pelas escolhas dos nossos filhos, mas nós somos culpados por não ter educado nossos filhos conforme deveríamos ter educado. E deixamos a mídia, deixamos a massa de manipulação hoje tomar conta. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo contra essa massa de manipulação? Fazendo com a educação dos nossos filhos? Infelizmente, nós estamos perdendo os nossos filhos para o mundo. Nós estamos perdendo nossos filhos para a internet. Nós estamos perdendo os nossos filhos para a falsa identidade, para a ideologia de gênero. Nós estamos perdendo os nossos filhos para o mundo. Estamos perdendo os nossos filhos para o mundo.
Ezequias não seguiu o caminho do pai dele. Ele não fez como o pai dele fazia. Eu quero dizer a vocês, querido, para concluir esse tema. Os filhos não podemos ser movidos pelo que está ao nosso redor, pelo que está do nosso lado. Nós precisamos, nós pais, ensinar a nossos filhos a ser movidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. O mesmo Espírito que está em mim e em você. Nós precisamos motivar os nossos filhos a conhecer a palavra, a conhecer esse Deus que pode mudar essa geração de hoje, que pode mudar essa história da qual estamos vivendo, cada vez mais vendo o inimigo nos confrontando dentro das igrejas, não só dentro da nossa casa, dentro das escolas, das faculdades, dentro dos trabalhos. Ezequias, ele fez uma aliança com Deus. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos a fazer uma aliança com o Senhor. Hoje, nossos filhos, eu lembro que quando eu era jovem, se a gente não cumprisse aquilo que o pai e a mãe ensinou, a gente não podia sair os fins de semana. Se não fosse a igreja, não podia sair no fim de semana. Não podia ir para lugar nenhum se não fôssemos à igreja. Hoje, quando os nossos filhos falam que não vão na igreja, problema seu, eu estou indo. Nós não exigimos que eles vá. Nós não estamos ensinando nossos filhos no caminho que eles devem andar. Nós queremos ter filhos abençoados, vida próspera, faculdade, trabalho, bons amigos, boas companhias. Eu quero dizer para vocês que ainda tem jeito. Nós ainda podemos, temos tempo para a gente mudar esse quadro. Vamos confiar no Senhor e vamos aprender mais, vamos nos unir mais. Igreja, desperta. Pais, desperta. Como está os departamentos dentro da tua igreja, o departamento infantil, os adolescentes, os jovens? Será que nós estamos apoiando esses ministérios dentro da igreja? Será? Será que estamos passando a mão na cabeça dos filhos? Eu te convido a mudar, a sair da mesmice, a sair do comodismo. Desperta, pai, desperta, mãe. Até quando o inimigo vai te confrontar e vai confrontar os seus filhos dentro de casa? Lembre disso. Lembre como está aqui em 2 Reis 18, quando Senaqueribe invade Jerusalém e confronta Ezequias dentro de casa. Assim estamos sendo nós. O inimigo tem nos confrontado dentro de nossas casas e dito a nossos filhos: não dê ouvido aos seus pais. Vamos nos unir, pais, mães, igreja, pais que estão omissos. Muitas das vezes a gente vê mães lutando sozinha, para a criação dos filhos. Pais não estão tendo tempo e quando tem, não querem. Acha que é nossa obrigação sozinha. Eu te convido, pai, eu te convido, junta-se a nós.